O planeta sempre pede ajuda, porém a humanidade nunca ouve. Então por que eles vivem ainda? Esse é o pensamento daquele vilão que foi o único que conseguiu realizar seu desejo em Dragon Ball Super, o Zamasu. Ele era um Kaioshin, que arquitetou um plano que cruzou o tempo para erradicar os humanos, ou seja, toda a vida inteligente e evoluída que não são deuses. Seu plano foi muito ambicioso, a ponto de roubar o corpo de um humano para seu sucesso, e também se tornou imortal. Seria Zamasu o melhor vilão de Dragon Ball? Mesmo em sua forma base, já mostrou ser um adversário acima da média. Ele foi capaz de competir com Goku em Super Saiyajin Blue suprimido, algo que pouquíssimos guerreiros conseguem fazer, sem nenhuma transformação ou aumento de poder. E não para por aí. Zamasu também foi capaz de bloquear o soco de Vegeta em Super Saiyajin Blue, tomado pela fúria, um golpe que carregava uma força devastadora. Esse feito deixa claro que, mesmo sem recorrer a fusões ou formas divinas, a base de Zamasu já se encontra em um nível que rivaliza com os maiores guerreiros do multiverso. A imortalidade de Zamasu não é apenas um título, é um verdadeiro pesadelo para qualquer adversário. Sua regeneração é tão absurda que ser empalado ou atravessado não significa absolutamente nada, já que seu corpo se recompõe a questão de instantes. O seu nível de resistência é tão ridiculamente alto que quando sua cabeça foi destruída, ele simplesmente a regenerou quase de forma instantânea. É como lutar contra alguém que ignora a própria morte, tornando qualquer confronto direto praticamente inútil. Não se engane, Zamasu não é apenas resistente, ele também é incrivelmente veloz. Mesmo em sua forma base, ele já demonstrou velocidade o suficiente para acompanhar os movimentos de Goku em Super Saiyajin Blue, algo que pouquíssimos personagens conseguem fazer. Isso significa que Zamasu não apenas sobrevive aos golpes, ele consegue lutar de igual para igual em velocidade contra guerreiros que já estão em um nível divino de poder, tornando-o ainda mais difícil de ser parado. Assim como o Goku Black, ele demonstrou energia suficiente para mover as super esferas do dragão. E aqui está o detalhe. Cada esfera possui mais de 37 mil quilômetros de diâmetro, ou seja, quase 3 vezes maiores que a própria Terra, que tem cerca de 12 mil quilômetros de diâmetro. Isso mostra que o Ki de Zamasu é tão colossal que ele pode manipular objetos de proporções planetárias como se não fosse nada. Quando ele se funde, Zamasu atinge um nível de velocidade simplesmente insano, se tornando o Zamasu Gatai. Ele é capaz de dar blitz em Goku e Vegeta no Super Saiyajin God, dois guerreiros que já podiam lutar em velocidades incompreensíveis. Mesmo em sua forma fundida, Zamasu mantém a regeneração insana. Ele foi capaz de fechar um buraco gigantesco em seu corpo em questão de segundos, sem demonstrar dor. Após sair as mãos decepadas, regenerou ambas rapidamente. Mesmo quando perdeu o braço inteiro, ele simplesmente o refez logo em seguida. O ápice de sua regeneração é ainda mais absurdo. Mesmo quando parte do seu corpo foi apagada da existência, Zamasu ainda conseguiu se regenerar. Isso coloca sua capacidade de recuperação em um nível praticamente divino, desafiando até mesmo as leis da realidade. Mesmo sem depender de regeneração, sua durabilidade atinge níveis absurdos. O Kamehameha mais poderoso de Goku simplesmente não foi capaz de eliminá-lo. Além disso, Zamasu resistiu a uma verdadeira surra de Goku em Super Saiyajin Blue Full Power, um estado em que o Saiyajin condensa todo o seu poder no corpo, tornando-se muito mais forte que o Blue comum. Aguentou também uma surra de Vegito Blue, um nível de força que já havia sido comparado diretamente ao de Beerus, o deus da destruição. Em outras palavras, Gatai Zamasu não apenas aguenta ataques que esmagariam planetas inteiros, mas resiste à investida de guerreiros que rivalizam com divindades da destruição, e ainda possui uma telecinese avassaladora capaz de restringir até os guerreiros de nível de Goku e Vegeta. O feito mais impressionante é que ele conseguiu conter até o Goku em Super Saiyajin Blue, impedindo-o de se mover com força pura psíquica. Zamasu Gatai pode criar blocos de metal ultra resistentes, considerados mais duros do universo. Ele os arremessa com tanta força que podem ferir Goku e Vegeta em suas formas poderosas, chegando até quebrar membros de seus corpos. O Kaioshin pode manipular o espaço à vontade, criando portais que ignoram completamente a distância. Ele consegue teletransportar-se ou atacar de múltiplos ângulos simultaneamente, tornando-o imprevisível e extremamente difícil de ser cercado ou contrariado. Zamasu Gatai possui um poder colossal, capaz de querer destruir Goku e uma galáxia inteira quando enfurecido. Mesmo em combate direto, ele é muito superior a Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue. Seu poder está no mínimo em baixo multiversal em escala. Se despedaçado, Zamasu consegue criar um exército de si mesmo, tornando-o quase impossível de destruir de forma convencional. Ele pode tornar-se um com todos os macrocosmos da linha do tempo,
Sim, pois Zamasu matou todos os Kaioshins e anulando os deuses da destruição de todos os universos. E quando Zeno matou Zamasu, a linha temporal inteira foi destruída, assumindo assim controle absoluto sobre leis e justiça, manipulando tempo e espaço, afetando até outra linha do tempo. Sua influência não se limita à Terra, e se estende até o planeta de Beerus, cobrindo praticamente uma escala universal inteira. Com um adversário assim, é muito difícil de pensar em vitória. Qual é o seu maior medo? Quando foi a última vez que você mal conseguiu pensar? Esse sentimento de terror pode paralisar mas fortalecer outros, como o líder da Tropa Amarela, o Sinestro. Sinestro uma vez foi o maior Lanterna Verde de todos, e concentrava todo seu poder para trazer disciplina e ordem para o universo, mas acabou levando esse conceito de uma forma tão severa que se tornou um ditador. Ele tem o poder da entidade do medo, Parallax, e também um arquirrival, Hal Jordan. Se inscreva no canal para não perder as próximas batalhas, e se quiser materiais relacionados aos personagens citados, veja o link na descrição. Sinestro demonstra resistência absurda, mesmo quando comparado a outros seres. Ele já aguentou uma surra do lobo, com apenas danos mínimos, e vale lembrar que o lobo é capaz de puxar massas solares com as mãos. Também é constantemente colocado frente a frente com Hal Jordan, o Lanterna Verde mais poderoso, e consegue resistir até mesmo quando Hal está enfurecido. Mesmo em situações desfavoráveis, como quando estava com o seu anel quase sem energia, Sinestro suportou ataques de mercenários alienígenas e até de Mongu, um adversário de nível Superman. E não para por aí. Sinestro sobreviveu a ataques mentais devastadores e ao próprio poder de um guardião do universo morto-vivo, uma entidade do mesmo patamar dos líderes das tropas dos Lanternas Verdes. Mas talvez seu feito mais insano foi ter resistido a ataques do Pai Celestial, um ser comparável em nível de poder ao próprio Darkseid. No quesito velocidade, Sinestro também se destaca em escalas altas, e já foi capaz de acompanhar o Adão Negro em pleno voo, além de acompanhar até mesmo um carro energizado pela Speed Force, a força mais rápida de todo o multiverso DC. Sua velocidade de combate se equipara à de Hal Jordan, que em determinados momentos já foi capaz de reagir a Barry Allen, o Flash, em movimento. Ou seja, Sinestro não só tem resistência para encarar deuses cósmicos, como também possui velocidade massivamente superior à luz, colocando facilmente no patamar dos lanternas mais rápidos e perigosos do universo. O anel de Sinestro é alimentado diretamente pelo medo. Quanto mais medo ele inspira, mais poderoso se torna. Isso permite que seus construtos sejam capazes de ameaçar até mesmo entidades do nível do Pai Celestial, embora isso não tenha funcionado bem. Com ele, Sinestro pode realizar feitos impressionantes, como o banimento de Parallax dentro do próprio anel, algo que demonstra não só controle, mas também o poder de concentração absurdo. Seu anel também lhe permite projetar sua imagem até o outro lado do universo e conversar à distância. O poder destrutivo é assustador, já que Sinestro pode realizar ataques em nível atômico, desfazendo completamente a matéria. Além disso, ele tem técnicas para quebrar ligações mentais e manipular adversários psicologicamente, o que amplia sua versatilidade em combate. Fisicamente e energeticamente, Sinestro se mantém no patamar dos pesos pesados e já demonstrou poder suficiente para mover a Lua em conjunto com Adão Negro. Em combate direto, Sinestro já venceu Lobo e também esfolou Mongun com facilidade, lembrando que Mongun é o adversário capaz de lutar contra o Superman e até derrotá-lo em algumas ocasiões. Sua força também se destaca pela capacidade de enfrentar boa parte da tropa Sinestro sozinho, provando que não apenas lidera, mas é superior à maioria de seus soldados. No entanto, seu feito mais impressionante veio no pico de seu estado emocional, quando condensou todo o poder do medo em si. Ele foi capaz de matar um guardião de outro universo. Vale lembrar que os guardiões do universo estão muito além do nível dos lanternas comuns, podendo facilmente se colocar em escala universal ou superior. Mas quando falamos de Sinestro Parallax, a história muda de patamar. Com a entidade do medo em seu corpo, Sinestro aumenta seu poder até 1000%, alcançando escalas multiversais. Ele já exterminou quase todos os guardiões dos Lanternas Verdes e chegou a superar até mesmo o Oro com a Caixa Materna, um novo deus de natureza conceitual. Seu nível de poder nessa forma é tão insano que apenas um Hal Jordan em um pico emocional conseguiu derrotá-lo. O medo é apenas algo comum para ele. A batalha mortal foi interessante, mas Sinestro vence e aqui está o porquê. Se formos analisar a forma base de Sinestro, Zamasu vence sem dúvidas.
Além de ter um poder muito maior, Sinestro também não finaliza, mas quando Parallax entra em ação, as coisas mudam. Parallax, em seu máximo, pode causar uma destruição muito maior que Zeno causou em DBS, e mesmo se o Sinestro não tiver controle, basta apenas liberar Parallax para ele enfrentar o Zamasu. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Sinestro.